Gondolin caiu! Primeira Era, capítulo 37. Earendil. O reino de Gondolin foi perdido e completamente aniquilado. Morgoth não tinha mais inimigos à sua altura e toda Beleriand estava completamente à sua mercê. Os Noldor que fugiram de Gondolin foram para o litoral e então para o sul, o mais ao sul que conseguiram. E todos os povos livres de Beleriand foram sendo apagados do mapa, um a um. E Morgoth novamente estava solto na Terra-média, assim como nos dias escuros, antes da contagem do tempo. Homens e elfos morriam aos montes, e alguns fugiram para fora de Beleriand, atravessando as Montanhas Azuis. Mas a maioria daqueles que não conseguiram e ficaram, morreram de formas horríveis e cruéis. Não havia mais esperança. Os sobreviventes de Gondolin se esconderam na foz do rio Sirion, pois na ilha de Valar, Círdan, o Elfo dos Portos, ainda comandava o último refúgio dos Elfos e Homens na Terra-média. E ali agora viviam Tuor com a sua esposa Idril, seu filho Earendil e sua esposa Elwing, e os seus filhos Elros e Elrond. Mas era só uma questão de tempo até a sombra de Angband os alcançar. Tuor então construiu um navio chamado Earhammer, que significa Asas do Mar em Quenya, e nele navegou a oeste com a sua esposa Idril. Ulmo o deixou passar e ele eventualmente chegou a Aman. Idril foi perdoada pelos erros de seus antepassados e teve permissão para pisar em Valinor pela primeira vez. E quando os Valar encontraram-se pela primeira vez com Tuor, eles o consideraram um Eldar, pois ele havia sido criado entre os Elfos e se tornou um dos maiores heróis daquele povo. Tuor foi o primeiro homem mortal a pisar em Valinor e ali residiu, ao lado dos seres imortais de Arda. E alguns anos se passaram desde a partida de Tuor e Idril. Então seu filho, Earendil, construiu um barco e também resolveu velejar a oeste, em busca de Valinor, com o objetivo de pedir ajuda aos Valar. Elwing, porém, resolveu ficar em Beleriand à sua espera, junto dos filhos do casal, Elros e Elrond. Elwing sabia que a missão de Earendil era desesperada e suicida. Valinor estava fechada, e ela não desejava morrer desafiando os Valar, assim como seus antepassados fizeram. Earendil partiu então em sua missão sem esperança. E alguns dias depois, notícias de que a Silmaril estava desprotegida no sul com Elwing chegaram aos ouvidos dos filhos de Fëanor. Então Maedhros organizou as suas tropas e marchou ao sul. Ele atacou a Baía de Valar, atrás da preciosa joia de seu pai. E assim, a casa de Fëanor iniciou o terceiro fratricídio, dessa vez contra os próprios Noldor. E no meio da confusão, Elwing foi perseguida com a Silmaril até um penhasco muito alto na beira do mar. E preferindo morrer a ser capturada, Elwing se jogou no fundo do oceano junto com a joia. Acontece que Ulmo, o Valar Senhor das Águas, a abraçou e fez com que ela se erguesse das profundezas do mar na forma de um belo cisne branco, carregando a Silmaril. Elwing então voou sobre o oceano em busca da embarcação de seu amado até que finalmente ela o encontrou. Elwing pousou na proa do navio e Earendil deixou que o cisne ficasse ali durante a noite. O dia raiou, e quando Earendil acordou, sua amada estava deitada ao seu lado na cama. E nenhum dos dois lembrava de como aquilo havia acontecido. Os filhos gêmeos do casal, porém, Elrond e Elros, ficaram para trás e foram capturados pelos filhos de Fëanor. Mas Maglor era gentil e ele simpatizou com os meninos, e os criou como se fossem seus. E Elwing então deu a Silmaril a seu amado, que a prendeu na testa e velejou ao extremo oeste do mundo, além do mar. Earendil sabia que os Valar há muito haviam abandonado a Terra-média, mas ele não poderia deixar que Morgoth saísse impune depois de todo o terror e sofrimento que ele havia causado. Earendil não poderia aceitar que o destino da Terra-média fosse ser governada pelo Senhor do Escuro, e o sacrifício dos que se foram se perdesse na escuridão. A força de Finwë, a determinação de Fëanor, a inocência de Aredel, a liderança de Fingolfin, a lealdade de Finrod, a coragem de Barahir, a bravura de Beren e Lúthien, a valentia de Fingon, o altruísmo de Huor, a tragédia de Túrin, o lamento de Nienor, a amizade de Beleg, o amor de Finduilas, a honra de Húrin, o protecionismo de Morwen, a majestade de Thingol, a esperança de Dior, o vigor de Turgon,
e a bondade de Tuor. Não! Esses sacrifícios não se perderiam na escuridão de Morgoth. Earendil implorou a Ulmo que o deixasse passar, e o Valar permitiu, pois Earendil buscava Valinor com um pedido para todos os homens e elfos, e não apenas para ele mesmo. E chegando a Aman, Earendil e Elwing ficaram maravilhados com tudo que eles viram. Os dois pareciam estar no paraíso enquanto o inferno se instaurava do outro lado do oceano. O casal se aventurou naquelas terras até chegarem a Bela Tirion, a cidade dos Valar. Havia um elfo no portão que ficou muito surpreso ao ver alguém de fora se aproximando. Earendil começou a ficar aflito ao explicar a situação da Terra-média para o elfo, que apenas falou: "Cara, eu só trabalho aqui." O porteiro então mandou que Earendil esperasse na salinha da imigração enquanto ele ia comunicar a sua chegada a Manwë, o rei de Arda. Quando Valar apareceu, o meio-elfo explicou tudo e implorou por socorro. "Suplico por sua ajuda, ó Manwë, senhor desse mundo, embaixador do poderoso criador Eru Ilúvatar, pois daqueles que desafiaram seu conselho e deixaram este lugar, quase nenhum hoje vive. Eu suplico que não abandone os filhos de vosso senhor Ilúvatar à escuridão trazida por aquele que se denomina o Senhor da Terra-média." E Manwë se comoveu. Beleza, cara, eu vou te ajudar. Mas você fica aqui com essa caralha dessa Silmaril até eu decidir o que fazer com essa porra. Já deu muita merda por causa disso aí. Deixa que eu me resolvo lá com meu irmão. When the cold of winter comes, starless night will cover day. In the veiling of the sun, we will walk in bitter rain, but in dreams. Yo, bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje eu vou falar um pouquinho rapidamente como estava Beleriand nessa época. Porque enquanto Earendil e Elwing viajavam para o oeste, Morgoth estava solto em Beleriand. Figurativamente falando, porque depois do duelo contra Fingolfin, Morgoth nunca mais saiu da sua fortaleza, mas enfim. As criaturas de Angband tocavam o terror livremente, sem ninguém para impedi-las. Beleriand estava apodrecendo, e a região que uma vez foi bela e verde como nenhuma outra, se tornava aos poucos uma terra destruída e sem vida. Eu gosto de imaginar que parecia tipo uma terra pós-apocalíptica, assim, uma wasteland gigante. Mas a questão é que tudo que um dia foi bom em Beleriand hoje não existia mais, e o mundo estava sofrendo com isso. E logo logo, Arda inteira seria afetada. Então é isso, e não perca, semana que vem temos o último episódio da primeira era aqui no canal, ok? Até lá então e tchau!